O Bitcoin está em uma das regiões de suporte mais importantes dos últimos meses no gráfico diário, e isso pode representar oportunidade para quem está procurando um ponto de entrada no Bitcoin. Meu nome é Diógenes, é um prazer ter você aqui nesse canal, onde eu falo do mercado financeiro todos os dias do ano. Então eu quero convidar você para se inscrever aqui, deixar seu like nesse vídeo e seu comentário também. Você também pode sugerir temas para os próximos vídeos, tá? Eu vou ver o seu comentário e posso responder o seu comentário através de um vídeo aqui no canal. Já fiz vários, então eu quero convidar você para deixar o seu like e comentar também sua dúvida sobre criptomoedas, sobre ações, sobre dividendos, qualquer que seja o assunto, tá bom? E eu vou olhar com muito carinho o seu comentário, responder o seu comentário e talvez fazer um vídeo, beleza? Vamos para a tela, eu quero te mostrar o Bitcoin neste momento. Aqui está o rei de todas as criptomoedas, né? Aquele que transformou o mundo. O Bitcoin, com certeza, é um dos ativos mais relevantes no mundo de hoje, tá? Por quê, né? Enfim, é o Bitcoin e ponto final. Então aqui estamos no gráfico diário. O gráfico diário, para mim, é extremamente relevante para entender qual é a situação daquele ativo naquele momento e como que ele se encaixa com a perspectiva de longo prazo. Então, se eu tivesse que escolher apenas um período para operar, seria o gráfico diário. Como eu não tenho, então eu acabo transitando entre diversos ativos, fazendo uma análise contextual. Olhando pelo gráfico diário, a gente consegue observar primeiramente aqui o indicador da zona extrema. A gente consegue ver como o Bitcoin chegou na zona extrema aqui, né? E depois fez essa retração importante. Eu fiz uma análise algumas semanas atrás falando do rompimento desse ponto de suporte importante no gráfico diário. Se você olhar aqui no canal, você vai ver análise sobre Bitcoin que eu fiz desse ponto de suporte. E agora, olhando pelo gráfico diário, conseguimos observar como ele fez um extenso movimento de alta, chegou na zona extrema, fez o rompimento dessa linha de suporte e voltou agora para aquilo que eu chamo de zona neutra. A zona neutra é basicamente uma região que, quando o mercado está lateralizado, o mercado tende a ficar preso nela, mas quando o mercado está em tendência, ele consegue se descolar da zona neutra. A própria zona neutra tende a funcionar como suporte para manutenção da tendência. Então, se nós olharmos o Bitcoin através dessa perspectiva e traçarmos a nossa fiel e belíssima Fibonacci, vamos observar como ele voltou para a região dos 50%. Inclusive, esteve negociado aqui abaixo de 80 mil dólares. Chegou a 109 mil dólares e agora chegou a ser negociado em 76 mil dólares. Neste momento, Bitcoin está nesta região extremamente importante pelo gráfico diário. Então, olhando para a estrutura do Bitcoin, conseguimos observar, primeiramente, né, todas as características de uma tendência, porque ele conseguiu romper a máxima anterior. Então fez um movimento direcional forte, chegou na zona extrema, fez uma retração, chegou na zona neutra, junto com 50% da Fibonacci, e essa estrutura já está se mostrando como sendo relevante para o Bitcoin. Começou a subir um pouco, ok? Olhando para isso, essa é uma análise de estrutura. O que é estrutura? É basicamente a análise de topos e fundos, como eles se relacionam entre si, qual é o tamanho das retrações se comparada com os impulsos e quando existe uma inversão de tendência, inclusive com rompimento de resistência, suporte e linhas de tendência. Isso é uma análise estrutural. E agora vamos fazer uma análise de candle mais próximo de onde está o preço agora. E aqui a gente já consegue observar quando o Bitcoin voltou para a região dos 50%, ele já começou a mostrar sombras importantes para o lado de baixo. E aqui nós temos um conceito que eu gosto muito, que é o acúmulo de sombras. Vamos escrever esse conceito aqui, acúmulo de sombras. O que é o acúmulo de sombras? O acúmulo de sombras acontece quando nós temos uma situação, vou desenhar para você primeiro, tá? E depois a gente vê no gráfico. Então o desenho é sempre mais fácil. Então imagina só que tem um candle de queda desse jeito assim, tá? E ele faz uma sombrinha desse jeito aqui, beleza? O que acontece? O próximo candle, ele faz assim, faz um candle assim, e aí ele faz uma sombra desse jeito. Muito bem. O que aconteceu aqui? Entre esses dois, nós temos uma situação onde esse segundo candle, conseguiu fechar abaixo da sombra do candle anterior.
Então aqui nós não temos o acúmulo de sombras ainda. Este candle, segundo, fechou abaixo da sombra do candle anterior. Muito bem. O próximo candle, imagina que ele é um candle de queda também, e ele faz isso aqui. Aqui nós já temos um começo de um acúmulo de sombra. Deixa eu ver se eu deixo essa sombra um pouco mais espessa para você ver, tá? Aqui nós já temos um acúmulo de sombra. Por quê? Esse terceiro candle aqui, ele conseguiu passar brevemente para baixo da mínima do candle anterior, mas ele não conseguiu fechar abaixo da mínima. Imagina um próximo candle. Ele fecha desse jeito e aí ele fecha assim. De novo, o que aconteceu? Este candle aqui, ele conseguiu passar brevemente para baixo da mínima do candle anterior, mas ele não conseguiu fechar abaixo. E aí imagina o próximo candle. Isso pode continuar, tá? Por muito tempo. Imagina um próximo candle que ele faz isso aqui. O que nós temos? Novamente, esse candle conseguiu passar para baixo, mas não conseguiu fechar abaixo da mínima. Essa é a ideia do acúmulo de sombras. Se nós pegarmos aqui, a gente consegue medir. Aqui, ó. Então, a sombra de referência mais importante inicialmente era essa, que o mercado não conseguiu fechar abaixo. Depois, como ele não conseguiu fechar abaixo, mas deixou uma nova sombra para baixo, aí ele faz o quê? Deslocamos a referência. E aí deslocamos a referência. E assim a gente vai fazendo esse acúmulo de sombras. Tá? Qual é o sintoma? Qual é a ideia por trás desse conceito de acúmulo de sombras? É que o barco, podemos dizer assim, né? Vamos fazer uma analogia, como se o mercado fosse um grande navio cargueiro que pesa sei lá quantas toneladas. Tá? É muito grande e muito pesado. Então, para fazer uma mudança de direção, às vezes, esse navio cargueiro faz uma curva, que ele faz uma curva arredondada. Você está entendendo? Não sei se você está entendendo a análise aqui. Isso aqui é price action avançado, tá? Isso aqui é análise de price action avançado. Então, imaginamos um barco, um navio gigantesco, enorme, ok? No mar. Ele não consegue girar em torno de si mesmo, seu próprio eixo, ou seja, fazer uma curva assim, né, em V. É claro que no mercado ele faz, tá? Mas alguma das formas como o mercado pode se apresentar é essa curva mais aberta, como se estivesse manobrando um grande navio. Então aqui o mercado continua caindo, porém as sombras estão se acumulando para baixo, mostrando que os vendedores ainda estão tentando fazer alguma coisa, mas os compradores estão se posicionando gradativamente no mercado. Entendeu a ideia do acúmulo de sombras? Deixa aqui nos comentários, escreve para mim se você entendeu essa analogia e esse conceito do acúmulo de sombras. E é exatamente isso que nós vimos acontecendo aqui no Bitcoin, em uma menor medida. Vou até apagar a Fibonacci para não ficar tão carregado. E a gente pode observar como aqui ele marcou essa sombra, depois o mercado passou para baixo, até deu uma arrancada, mas o próximo candle ele não conseguiu fechar abaixo, então a gente já pode observar o acúmulo de sombras dentro desse momento por aqui, desse jeito, tá? Esse acúmulo de sombras. Nem sempre o mercado vai fazer exatamente bonitinho como eu desenhei para você, mas o conceito, a ideia é a mesma. Então, nesse primeiro candle aqui, nós tínhamos um candle de referência, a sombra mínima de referência, depois passou para este, o mercado não conseguiu passar para baixo, aqui voltou nesse e voltou nesse. Então temos um acúmulo de sombras no gráfico diário do Bitcoin, o que abre espaço para um questionamento. Será que existe alguma força compradora se posicionando gradativamente aí? Pode ser que sim. Tá? E o que vai dar um pouco mais de clareza para a possível oportunidade de compra? Bom, para quem é mais agressivo, aí já está posicionado, né? Mas para quem é um pouco mais conservador, quer entrar um pouco mais com mais tranquilidade, o rompimento dessa linha de tendência de baixa no gráfico diário pode sinalizar uma retomada do movimento de alta no Bitcoin. Minha opinião pessoal, eu acho que essa retração ainda está um pouco curta. Tá? E, idealmente, eu gostaria de ver uma retração um pouco mais forte, talvez para essa região aqui, que foi uma região de resistência anterior e agora pode funcionar como suporte. Bom, essa análise não tem a menor intenção de te dar sinal de compra ou de venda, mas sim servir como um parâmetro ou uma forma de você ter uma segunda opinião a respeito do mercado, caso você esteja interessado no Bitcoin, e também para te explicar o conceito de acúmulo de sombras, que é muito relevante
na análise de price action. Espero que você esteja gostando dessa série de vídeos que eu faço para você todos os dias. Conto com o seu like, o seu comentário e a sua inscrição aqui nesse canal, caso você não esteja inscrito, tá bom? Se você tiver interesse em entender mais como funciona a estratégia da zona extrema, vou colocar o link aqui também para você entrar e entender como funciona. Um forte abraço, te vejo amanhã no nosso próximo vídeo. Até mais.